quarto vem o Atlético, né, que vem acertando bastante, líder aí da tabela. Venceu mais uma partida, principalmente um clássico. Quem traz as informações do Atlético é o Eduardo Destre. Muito bem, a gente retorna aqui no Placar Transamérica, trazendo informações do Clube Atlético Paranaense. O time está invicto, é líder dentro do campeonato estadual. Os aspirantes, os comandados do técnico Thiago Nunes, seguem os seus preparativos, visando o seu próximo compromisso contra o Cascavel no sábado, no Estádio Olímpico Regional, no sudoeste do estado. Aliás, o Thiago Nunes não tem nenhum problema de suspensão ou lesões. Pode repetir a mesma escalação do Clássico Atletiba. E alguns jogadores voltam a ter destaque com a camisa rubro-negra. O meia João Pedro, que é um dos principais artilheiros e também campeão nas assistências. Já deu 4 passes dentro da competição. O Ederson conseguiu reencontrar o seu bom futebol e voltou a marcar com a camisa rubro-negra. Esta semana inicia-se então a preparação da equipe rubro-negra, visando a reapresentação dos jogadores, o trabalho nesta semana cheia até sexta-feira, quando o Thiago Nunes define a equipe que vai atuar contra o Cascavel no sábado no Estádio Olímpico Regional. Já já a gente retorna aqui no Placar Transamérica, trazendo mais informações do Clube Atlético Paranaense. A grama sintética está ok, a CBF aprovou, a FIFA já havia homologado, tudo ok com relação ao estádio rubro-negro. O gramado sintético está liberado e o Furacão vai atuar de forma normal e natural, jogando no seu estádio na temporada de 2018. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Obrigada, Du. Pois é, o Atlético que tinha esse problema aí com a grama sintética, até a aprovação dos clubes, né, se deveria ou não, se poderia ou não se disputar campeonatos e jogar dentro de um estádio com grama sintética. A CBF fez uma reunião aí cheia de pautas e uma delas foi essa. O que você pode destacar aí? Qual que é a sua opinião sobre ter ou não ter uma grama sintética? Prejudica quem não treina? Olha, eu acho que não. Primeiro porque... ano passado, o primeiro ano, quando o Atlético instalou a grama sintética, que foi em 2016, só que o Atlético tinha um time melhor, vamos dizer assim, né, do que o ano passado. E o Atlético se deu bem. Aí criou aquela polêmica lá de que a grama sintética favorecia o Atlético e, na verdade, outros clubes começaram a vir jogar na arena e viram que a grama era um espetáculo, né? E todo mundo começou a elogiar a grama. Aí o Eurico Miranda, ele quis e pôs para os clubes na CBF lá dizendo que não, que o futebol brasileiro não poderia ter a grama sintética. E ontem teve a reunião e foi aprovada a grama sintética. Eu, na minha opinião, melhorou e muito, principalmente porque a arena é um local ali com dificuldade de crescer a grama natural, sempre teve problema na arena, e depois a grama sintética foi a melhor coisa que aconteceu. Hoje você vai jogar com chuva ou com o teto retrato fechado, o gramado é o mesmo. Então acho que e é a tendência também de outros clubes a colocar a grama sintética. Bom, então o Atlético tem aí, já pode descansar mais tranquilo depois dessa aprovação. E na reunião da CBF também teve outras pautas, entre elas foi a venda de mando de campo, né? A gente viu que não foi questionado pelos clubes, eles não quiseram votar contra. A gente tem o caso mais recente aí, São Paulo veio jogar aqui no Paraná, primeira fase da Copa do Brasil. Teve outros times que acabaram vendendo aí, até, enfim, no Rio de Janeiro, São Paulo. É uma prática bem recorrente. Muita gente questionava porque afastava da torcida, outros diziam que não, que era uma renda para o clube. É um tema polêmico, mas já está resolvido, né? Já está liberado, né? São 5 jogos, porém não pode ser as últimas 5 rodadas. Por quê? Porque acaba tendo conflitos de interesse dentro da competição, né? Você chega numa reta final, tem time brigando para subir, outros brigando para não cair, outros brigando pelo Libertadores, e poderia sim tá prejudicando um ou outro clube, tá? Em relação a isso, eu discordo um pouco. Eu não concordo que você deva vender o seu mando de campo. É a minha opinião.
Mesmo porque eu não acredito que o Paraná, por exemplo, vai sair, demorou 10 anos para subir para a primeira divisão, e agora que está na primeira divisão vai querer vender seu jogo, né? Eu acho até uma falta de respeito com o torcedor, né? Que teve ali, nos momentos difíceis do clube, e agora que está na primeira divisão, vender seu jogo. É claro que ano passado teve algumas situações, mas não fugiu muito. Ele saiu da Vila Capanema, veio jogar no Couto Pereira. Ele saiu da Vila Capanema, foi jogar na Arena da Baixada. Claro que precisava de dinheiro na época, precisava reforçar o caixa, e fez isso, fez muito bem. Mas eu não digo sair da sua cidade, né, e jogar em outras cidades mais distantes aí, ou até mesmo em outros estados. Então, na minha opinião, eu sou contra isso. Bom, e outro tema aí que também a gente pode falar sobre isso, Atlético e Paraná Clube votaram contra o árbitro de vídeo no Campeonato Brasileiro, uma questão que ficou muito polêmica, muitos queriam que fossem utilizados, até foram feitos testes no ano passado, muita gente agradeceu, gostou, alguns disseram que era muito distante, que não tinha uma regra muito clara, e o Paraná Clube e o Atlético votaram contra, disseram que não queriam um árbitro de vídeo para o Campeonato Brasileiro, não foi aprovado. A Copa do Brasil sim vai utilizar, mas o brasileiro desse ano ficou vetado a utilização desse tipo de árbitro. É uma pena, né? Porque é o retrocesso aqui no nosso futebol brasileiro. É uma pena, mas porém, Marina, se você analisar, a CBF é responsável pelo Campeonato Brasileiro. E o que aconteceu? A CBF praticamente lavou as mãos. Olha, eu aprovo o árbitro de vídeo, porém a CBF não vai ter um custo nenhum. Esse custo será para os próprios clubes. Aí fica complicado, né? Você pega os times de menor expressão aí, por exemplo, o Ceará, o Bahia, o próprio Paraná, que acabou de subir, né? Isso, e fazer um investimento desse, parece que o investimento gira em torno de 40 a 45 mil reais aí para cada clube, né? Então fica difícil realmente um time de menor expressão aí bancar isso, né? Eu acho que se o custo fosse da CBF, tudo bem. Ou de repente criar alguma alternativa aí, um parcelamento aí para que os clubes consigam parcelar essas dívidas aí, ou outro tipo de negociação que seja viável também para os clubes, né? Mas é difícil para um clube que recebe uma cota bem menor bancar, a não ser, por exemplo, Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio, que são times aí que recebem umas cotas maiores, aí sim ficaria fácil eles bancarem esse custo, né? Mas não seria o caso, por exemplo, de questionar a CBF? A Copa do Brasil é bancada pela CBF, o árbitro de vídeo, né? Então, não poderiam os clubes se unir? Não, é um avanço para o futebol brasileiro. Na Europa isso já é muito usual, né? E aqui no Brasil começar a fazer essa utilização e aí tentar negociar com a CBF para ela mesma custear, já que uma parte bem grande aí do borderô das partidas é destinada à entidade, ela mesma recolhe esse valor. Então poderia, como nesse ano do Paranaense, por exemplo, a federação assumiu o pagamento dos árbitros, né? O ano passado eram os clubes que faziam, esse ano é a federação quem paga os árbitros. Facilitou para os clubes menores, né? Por exemplo, o União, que acabou de subir, tem um estádio modesto. Um árbitro, pagamento de uma partida gira em torno de 4, 5 mil reais. E como que um clube que talvez tenha uma renda abaixo disso, tenha que, mesmo não tendo o público no estádio, consegue bancar. Então, não seria o caso de negociar essa parte com a CBF? Na verdade, os clubes também meio que deixaram passar batido, né? Não houve uma discussão a fundo do caso. Algumas equipes, acho que se não me falha a memória, 12 equipes votaram contra e 6 votou a favor. E o São Paulo, no caso, não participou da reunião, ou já tinha saído da reunião e acabou não votando. Mas eu acredito que os clubes deviam pensar mais em relação a isso e colocar algumas situações para a CBF e começar a impor, né? Acho que 20 clubes, se todo mundo impor contra a CBF, automaticamente ela é obrigada a buscar uma alternativa para que se resolva isso. Mas o que não se pode cobrar é dos clubes, né? Por exemplo, a CBF vai bancar, a partir das quartas de final, o árbitro de vídeo
É na Copa do Brasil, então ela que arque com os demais custos aí do Brasileirão, né? Seria muito interessante ter o árbitro de vídeo, assim como o vôlei, né? Por exemplo, tem alguma já virou regra, definição, né, no vôlei, ali, né? alguma dúvida ali, pede o árbitro de vídeo e ali é comprovado, né? Acho que seria o mais justo, né? Pois é, as equipes acabam perdendo, né? Eu acho que é um retrocesso aí no nosso futebol brasileiro, até porque o árbitro de vídeo ajuda, por exemplo, um clássico como o Atletiba, muito pegado, jogadas que ficam ali naquela dúvida, tem muita reclamação, a gente mesmo vê, o Campeonato Paranaense começou e já tem algumas dúvidas, né? O próprio Paraná Clube com o gol do Cambalhota ficou naquela indecisão, será que foi de mão, será que não foi? Naquele momento eles não podiam atestar, não podiam discutir, porque foi muito rápido, né? E não se tinha a imagem. Então, talvez se tivesse essa, para o brasileiro, né, não tivesse esse questionamento, o próprio clube poderia recorrer a esse recurso e não ter esse problema aí, criticar os árbitros, poder correr atrás e resolver o problema já durante a partida, né? Ah, sim, não, com certeza. E principalmente, se existem aquelas situações, a bola entrou, não entrou, com o árbitro de vídeo, você vai ver se foi gol ou realmente não foi. Então, ali já tira uma dúvida. É claro que a gente muitas vezes culpa a arbitragem, mas ali é frações de segundo para você definir um lance, né? Um lance, principalmente um lance capital de jogo, que pode mudar uma classificação, definir uma vaga na Libertadores, ou até definir um rebaixamento aí, ou um título, por frações de segundo. Muitas vezes o árbitro está encoberto ali e acaba não vendo, né? Então, talvez, talvez não, na verdade, o vídeo ali, o árbitro de vídeo, conseguiria resolver esse problema e beneficiar os clubes, né? Acho que quem tem a ganhar é os clubes. Bom, cabe uma discussão aí para os clubes mesmos, que são os piores, os mais prejudicados pelo uso ou não uso do árbitro de vídeo. A gente com as últimas do Atlético é o Eduardo Destre, pode chegar mais. Maravilha, a gente retorna aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do Clube Atlético Paranaense. Furacão que com o seu elenco principal segue os seus preparativos, visando o próximo compromisso dentro da Copa do Brasil. O adversário é a equipe do Tubarão de Santa Catarina. Aliás, o técnico Fernando Diniz vem fazendo observações na equipe aspirantes. Nos trabalhos realizados no CT Alfredo Gotardi, o Diniz vai tendo mais contato com os atletas, sobretudo com jogadores que ele não conhecia, como por exemplo o gringo Lúcio Gonzalez, que volta a vestir a camisa rubro-negra. O goleiro Felipe Alves é um velho conhecido do treinador, que inclusive indicou a sua contratação. Porém, entretanto, vários jogadores estão sendo observados e é possível e provável que atletas do elenco aspirantes possam vir a reforçar a equipe do Fernando Diniz na sequência das competições. Elenco principal trabalhando visando a Copa do Brasil, equipe de aspirantes segue os seus preparativos visando o compromisso contra o Cascavel no próximo sábado no Estádio Olímpico Regional na cidade do Sudoeste do estado. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Obrigada, Destre. Pois é, o Atlético buscando reforço dentro do próprio time. Dentro do próprio time, né? E tem bastante, né? Tem alguns jogadores ali. Eu só vou citar um, que esse eu colocaria de titular já no time principal, que é o João Pedro. O João Pedro, claro que no Clássico não jogou todo aquele futebol que ele joga, porém teve muita marcação, mas foi decisivo. Foi ele que fez a cobrança de falta ali e o Ederson fez o gol. O Ederson, de repente, pode subir também para uma possível reserva. Claro que tem que jogar um pouco mais do que vem jogando, mas acredito que faltava um pouco de confiança para ele. Em 2013 fez um belo campeonato brasileiro, aí, foi um dos artilheiros. Foi o artilheiro, né? Então, e tem mais, acho que até o próprio Cascardo, Bruno Guimarães, aí deve ter oportunidades no time de cima.